Meu nome é Douglas, professor na UDESC associado desde 2016. Minha área de pesquisa, colocando algumas credenciais, por exemplo assim, eu fiz mestrado e doutorado na UFSC e vim para cá e desenvolvo meu doutorado na área de automação e meu mestrado na área de engenharia elétrica e sou formado em ciência da computação. Eu fiz, durante a minha trajetória, o caminho inverso do que muitos engenheiros que são meus alunos hoje fazem, que é justamente ter que aprender parte da computação, que está nos envolto, a gente está envolto hoje em dia. Eu fiz a parte contrária, eu saí da computação e fui trabalhar na engenharia, tanto na mecânica quanto na engenharia elétrica. Bom, para fazer, fui motivado no meu diretor aqui, o professor Heron, a falar um pouco sobre a robótica, sobre a área de pesquisa. Mas eu sou apenas um coadjuvante. Deixa eu ver se eu consigo trazer o meu amigo aqui que vai me ajudar na... Ele já não quer andar. Calma, fica... Esse é o Descão. Ele é foco... O Descão, tudo bem? Dá patinha? Ah, que mentira. Cumprimenta a turma, faz um coração para eles, por favor. Não, coração, não é para se... aí trabalha direito. Isso. Muito obrigado. Tá? Bom, a atração é ele, tá? Eu só vou ficar aqui mandando fazer alguma coisa quando ele faz. Tá? O Descão fica aí por aqui. Isso, vai ficar sentado. Mas você pode deitar também. Deita aí e enquanto eu vou apresentar algumas coisas para a turma. Antes era isso dele. Bom, a minha apresentação ela vai justamente nesse sentido, de como a gente saiu industrialmente ou então casa para uma coisa dessas. E por que a UDESC investe nesse tipo de tecnologia para os nossos alunos e na nossa pesquisa? Bom, se ele me deixar... Não. Tecnologia não é comigo. Isso. Estava ligado. Aí. Bom, como que tudo começou? Não vou falar sobre o que começou na tecnologia, como começou lá a nossa utilização para robótica dentro da indústria. Então, deixa eu ver se aqui tem um play. Já falei que tecnologia não é comigo. Tu pode ficar aí para mim no play. Tá, esse aqui é o Unimate. Pode tocar. Tem um som aqui, mas não vai ajudar muito. Bom, o Unimate, ele surgiu lá na década de 60. O primeiro manipulador robótico utilizado para coisas bem grosseiras. Aqui, por que eu trago esse vídeo? Ele é uma ideia de como no imaginário humano ele seria utilizado, num futuro. Um robô de 1 tonelada, inimaginável hoje em dia, totalmente hidráulico, montando outro robô. Então, naquela época, vocês podem ver a qualidade do vídeo. Isso era o pitch pendant do robô, aquela parte, o controlador, quem conhece um pouquinho mais de robótica, esse aqui é a parte hidráulica, são válvulas hidráulicas, e isso foi avançando. Considerando o próximo vídeo, imagina, pode jogar. Se tu quiser tirar o som desse aqui, eu até agradeço. Esse aqui é um imaginário também do ser humano na década de 60, de como seria a utilização de robôs manipuladores no futuro. Então, aqui eu gosto de ver nesse vídeo o pavor na cara dos artistas, dos atores que estão nesse robô, com um robô de 1 tonelada, onde ele não tem nenhum tipo de controle de força, ele não é um robô colaborativo de jeito nenhum, servindo um café da manhã para uma família norte-americana, com seu café, a sua torrada,
Obviamente que aqui ele não mostra, né, cheio de estereótipos, obviamente, da época, e, obviamente, tentando imaginar como seria um futuro, onde o ser humano não precisaria gastar seu tempo fazendo um café da manhã. O cara tem que sair para o trabalho, vai tomar um café. Eu não coloquei mais rápido esse vídeo, mas ele mostra até um pouquinho do imaginário da época, onde o marido foi embora e a mulher vai tomar um champanhe, né? Como se fosse o ótimo na época, né, do que seria um futuro. Mas essa parte eu acho muito interessante por causa do pavor da pessoa que estava recebendo um copo de champanhe, sei lá, um espumante, isso aqui, né? A delicadeza do robô da época, certo? Toda essa, né? Eu imagino quantas vezes foi feito esse vídeo, porque o robô ele tem que esse manipulador teria que pegar o copo, obviamente um copo bem delicado de vidro, com um robô de 1 tonelada para pegar. Esse robô, a utilização inicial dele, a gente estava falando da Tupi, é para tirar lingote de ferro de dentro da caldeira. É a primeira utilização dele, né? Então, bem tranquila, né? Isso é o que a gente tinha como expectativa, né? Você tendo na tua cozinha, a tua cozinha teria sido maior que um robô de 1 tonelada. Tá? Então, isso aqui era o Unimate, o primeiro robô industrial a ser desenvolvido, totalmente hidráulico, anterior, vejam, acho que eu tenho algumas. Esse aqui é o robô por si só, as partes hidráulicas do robô, certo? Aqui eu tenho uma pequena interface. Veja, ele é antes do CLP, ele é antes do computador. Não preciso de nenhuma interface nesse robô, de interface de rede, interface para CLP, porque não existia, certo? Não existia tais componentes na indústria. Então esse robô tinha um simples circuito, muitas vezes algumas coisas analógicas nesse circuito, tá? E ele era programado com um disco magnético, certo? Não era um HD, não tinha nada nesse sentido, não tinha binário aqui dentro. Esse aqui é o controlador, o Touch Panel que a gente tem hoje em dia num robô manipulador, certo? Aqui, se a gente der o zoom, eu não vou conseguir dar o zoom, tem cada uma dessas chavezinhas, é um tipo de movimento que ele poderia fazer, e você ia gravando, fazia um movimento, gravava. Então, o tempo de colocação na indústria, de modificar a programação era muito diferente. A gente está falando de uma época de uma indústria onde a flexibilidade era muito menor. Tá? Então, disso aqui, né, a primeira empresa que foi desenvolvida, isso aqui a gente tem anterior à década de 60, certo? Esse robô, CLP, foi desenvolvido, justamente você estava falando de empresa automobilística, né, o CLP, para quem não sabia, o CLP surgiu de dentro da empresa automobilística por causa da sua necessidade. A gente foi falando hoje sobre a internet anos 60, no Brasil em 88. Então, para a gente imaginar que o computador pessoal chegou em 79, né? Então a gente tem uma evolução. E por que eu quero mostrar isso? A gente tem falado de IA, a gente tem falado de grandes capacidades computacionais, e na época, o que a gente tem em evolução de robôs, o robô saindo da hidráulica, o robô de uma coisa extremamente pesada, tirando o ser humano de tarefas difíceis, tarefas que não são muito legais de ser executadas, né, na frente de uma caldeira, ou carregar uma coisa muito pesada, ou uma tarefa repetitiva, que também foi falado de filmes aqui hoje, que foi demonstrado em alguns filmes. Então a gente tem isso. E aí a gente evolui desse robô para um robô, hoje em dia, baseado num robô inicial, aqui o braço de Stanford, que era baseado em motores elétricos.
né, para chegar no primeiro robô amplamente utilizado na indústria, primeiro robô de sucesso. Tá? O Unimate não era de sucesso. Poucos podiam ter um Unimate na indústria. Tá? Então a gente tem o primeiro robô de sucesso com o Puma, né, o Programmable Universal Machine for Assembly, em 78. Eu falei para vocês aqui que o computador pessoal chegou em 79. Então a gente não tem microcontrolador aqui dentro desse robô. Tá? Não tem microcontrolador. O computador pessoal, do tamanho que a gente conhece, né, chegou em 79. Aqui eu tenho um vídeo para vocês verem o Puma trabalhando em algum canto. Era para ter. Aqui um vídeo. Se puder, botar à direita ali um vídeo. Para vocês terem só a curiosidade de ver como que o Puma é um robô com 6 graus de liberdade. E a movimentação dele já é um pouquinho mais, vamos dizer assim, delicado. Obrigado. Delicado. Aqui ele está desenhando, não está aparecendo por causa da parte de baixo ali, mas ele está desenhando algumas coisas na tela. Isso aqui já é um vídeo, obviamente, pós-78. Isso aqui é um dos últimos que ainda funcionam, tá? Ele ainda funciona, sim. Ele é totalmente elétrico, motores elétricos, com motores com qualidade muito aquém daqueles motores que a gente tem hoje, tá? Qual é a diferença desse robô? Esse robô é para utilização, é um robô rígido que a gente fala, certo? Ele é um robô para usinagem, um robô para você fazer esmerilhamento, para você fazer coisas grosseiras, tá? Então, obviamente que aqui ele não está fazendo muita coisa grosseira, mas ele é um robô para estar dentro de uma gaiola. Tá? Então, se ele bate no ser humano, se ele não matar, ele machuca bastante. Certo? Essa é a utilização e o que a tecnologia da época trazia. Em termos de tecnologia da universidade, a gente está falando de um robô que principalmente trabalha com cinemática, movimento. A gente não trabalha com força. A gente trabalha, como ele é um robô extremamente rígido, a gente está falando só de posições. Trabalhando em posições, trabalhando em velocidade, sem trabalhar com acelerações e variações do que a gente trata no dia a dia. Né? Sempre brinco com meus alunos que quando eu estou, o que é dinâmica, o que é cinemática? Se você mexer o seu braço bem devagarinho, você está controlando o seu braço cinematicamente, porque ele não está afetando nada no teu corpo. Mas se você quer fazer rápido, aí machuca, todo o resto do corpo vai mexer. Aí você tem que fazer uma compensação. Isso aqui é uma questão não linear, uma questão de controle dinâmico, certo? Então isso aqui ele faz isso, certo? Isso aqui evoluiu para o que a gente tem hoje, tá? Robôs fixos para o trabalho em colaboração com outros robôs, mas não são colaborativos com o ser humano, tá? Que é o robô que a gente mais compra hoje. Aquele Teach Pennant virou isso aqui, o controlador virou alguma coisa nesse sentido, cheio um supercomputador aqui, em comparação ao que a gente tinha antigamente, né, que é o que a gente tem no bolso, um pouquinho aquém ainda do que a gente tem no bolso com relação ao nosso celular, mas muito melhor do que aquele monte de botões. Né? Isso aqui é só um exemplo. E o que isso... Mas o que a indústria e o que o nosso ambiente requer hoje? Requer que a gente complique o problema e faça robôs colaborativos. E a parte da colaborativa é justamente isso, é o robô sair da jaula dele, né? O robô não está na jaula para proteger o ser humano, mas sim proteger o ser humano de ser machucado com o robô. Certo? Porque aqueles robôs, os fixos que eu acabei de mostrar para vocês, eles simplesmente, dependendo do tamanho do robô, pode atravessar um ser humano. Tá? Mas agora o que eu quero é que o ser humano trabalhe em colaboração com o robô, porque eu quero fazer mais coisas. Então esse robô aqui agora ficou muito mais complicado de eu construir, porque eu não posso mais controlar ele simplesmente com toda a potência do motor, eu tenho que controlar a potência do motor. Tá? Então eu tenho que trabalhar com torque, com força. E o que eu tenho de problemas? Qual a mudança daquele robô que eu tenho, além da qualidade do motor, né, miniaturização, agora eu tenho um supercomputador lá dentro,
não sei quantos core, né? Então, memória à vontade. Então, eu tenho que trabalhar o meu controlador em dinâmica, certo? Meu controlador dinâmico com a força, né? Controlando força, ou seja, se eu encostar no ser humano, e se encostar tem que ser mais leve, né? Não pode machucar o ser humano. No máximo, se liga que eu estou aqui, né? O cara sentiu uma dorzinha e deu. Então, depende, você consegue controlar quanto é essa batida. Isso requer sistemas computacionais mais potentes, tá? Porque a frequência natural diminui. Tá? Não é mais a frequência natural do meu sistema mecânico, um pouquinho mais rápido. Tá? Atuadores melhores, que respondam mais rapidamente, que eu tenha controle mais rápido. Isso me traz requisitos de desenvolvimento, requisitos, né? Mas não só aqui, tá? Tem requisitos de segurança também. Então, essa segurança não é simplesmente a segurança do robô ou a segurança mas a segurança do ser humano. Tá? Em que tipos de normas eu tenho que tratar, tá? E legislativamente também, porque antes eu precisava, para ter a minha norma, minha NR11, NR12 ou coisa parecida, eu simplesmente seguia aquilo ali, colocava uma gaiola, e a maioria dos robôs ainda em cima dentro da gaiola, mesmo que ele seja colaborativo, tá? Mas eu preciso alterar minha legislação para que agora eu possa ter um robô no meio de uma pessoa, né, das pessoas. Mas até então a gente estava trabalhando só com esse tipo de robô, manipulador. Agora a gente começa a ter um ambiente, uma requisição maior. A indústria 4.0, indústria 5.0, onde a gente tem não só agora a tomada de decisão autônoma, mas a gente tem agora uma questão social dentro do trabalho. Tá? Então a gente tem um ambiente dinâmico, né, não estruturado, completamente não estruturado. O que é um ambiente não estruturado? Não foi feito para robô. Antes a gente colocava uma linha no chão para o robô andar, ou deixava ele fechado numa gaiola, como eu falei para vocês. Agora eu simplesmente largo o robô aqui e quero que ele faça as minhas tarefas. Né? Faça tarefas. Senta, deita, né? Anda, não machuca ninguém, por favor. Né? Não é dinâmico, não é estruturado, não é feito para ele. Né? Constante mudança. Então, a gente está trabalhando aqui. Hoje o Murilo botou umas caixas de som novas aqui. Tá? Você enquanto ser humano, chega aqui e fala assim: Murilo, bonitas suas caixas, eu não vou tropeçar nelas porque eu sei que elas estão ali. O robô, há um tempo atrás, não conseguiria ver isso, entender, e ele simplesmente bateria. Né? Então, essa capacidade de entendimento do ambiente, mapeamento, tudo, isso requer que ele tenha essa capacidade inclusa ele, com constante mudança, porque é um ambiente constantemente dinâmico. Tá? Ele vai fazer multifunção. O que é multifunção? Bom, antes o robô fazia uma paletização. Pegava equipamento de um lado, jogava equipamento do lado. No final do dia ele estava fazendo o quê? De um lado. Agora o robô, simplesmente eu quero que ele leve uma coisa para um lado para o outro, mas essa coisa pode mudar. Pode ser uma coisa redonda, quadrada. Mas não só levar de um lado para o outro, eu quero que ele também faça uma brincadeirinha. Faça um oi, sente, dá uma patinha. Tá? Eu tenho, além de ter multiprogramação, a gente foi falar sobre aqui que o robô aprende olhando o ser humano. Tá? Então, eu posso simplesmente largar o robô aqui na frente. Eu tenho a ideia hoje é que eu não preciso programar o robô mais. Tá? O robô, coloco ele na frente de um ser humano fazendo uma tarefa. Depois de um tempo, ele aprende aquela tarefa. Começa a fazer a mesma tarefa repetitiva, fazendo a mesma coisa. Certo? Então, ele é multifunção. Tá? E autônomo. O autônomo é tomada de decisão. Então, ele precisa tomar uma decisão. A decisão dá a patinha. Ele quis pedir para ele dar a patinha e sentou. Ele precisa fazer isso. Tudo que eu estou falando para vocês são tecnologias desenvolvidas e requeridas atualmente. ChatGPT, IA, controladores mais avançados, levando em consideração modelos não lineares, considerando o aprendizado por reforço, tudo isso, tecnologias. Isso é requerido hoje para que esses caras aqui, esse carinha que eu trouxe para vocês aqui, estejam entre nós, saiam
da indústria se tornem mais baratos e que a gente consiga comprar para ter em casa. A gente fala hoje, e isso entra muito no que a gente está falando sobre pesquisa e tecnologia brasileira. Esse cara aqui é chinês. Por que a gente não tem aqui no Brasil? Por causa de investimento, por causa de algumas a gente tem, né? A gente falou sobre a utopia que tem muito, a gente tem muito potencial, às vezes a gente só não tem um direcionamento. Tá, então, o que eu digo para vocês a gente fala muito de pai de pet, a gente tem hoje o pai de robô, porque às vezes vai lá e vai comprar cara, eu achei legal, agora eu vou comprar um robô aspirador. Aí você vai ali na 1001. Quem quiser comprar um robô aspirador, põe na 1001 ali, ó, R$200. Quem já teve um brinquedo, ou deu um brinquedo para o filho, aquele brinquedo de bate-bate, é aquele mesmo robô. Não tem nenhum controlador lá dentro. É só uma rodinha louca que fica batendo nas coisas. E aí eu digo assim que é pai de robô, né, pai de pet, porque alguns, esse não avisa, tá? Alguns mais baratos, ele levanta, né, passa no tapete, levanta uma rodinha e fica apitando. Pi, 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 pi. Aí você vai lá e empurra ele, vai. Aí ele continua limpando. Aí dá 10 minutos, tu tá fazendo alguma coisa e fala pi, 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 pi. Aí tu vai ter que empurrar. Quanto maior tecnologia, mais tecnologia, um pouco mais caro. E como a gente tem que sempre importar essa tecnologia, ela custa mais caro, né, 3, 4 vezes mais caro do que a gente é acostumado a pagar, ou que a gente quer pagar. Tá, então, eu não sou, eu não estou anunciando aqui o apocalipse, tá? Estou falando o que é a nossa realidade. Bom, mas a gente trabalha para justamente evitar isso, para que a gente não dependa sempre. Tá? E é por isso que a gente desenvolve esse tipo de tecnologia aqui. E só para vocês terem uma ideia, esse pode botar o som, tá? Esse vídeo saiu há 12 dias atrás e vem nessa direção, som aqui, Murilo, vem na direção que eu estou falando para vocês, que é o que a gente quer hoje. A gente quer colocar um robô no ambiente não estruturado, com constante mudança, multifunção e autônomo. Tá? E isso aqui é o que a gente tem desenvolvendo hoje em dia. Esse aqui é o Figure AI, da mesma empresa, tá? Que trabalhou no ChatGPT. E isso aqui é um ChatGPT. Hey, Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Bom, primeira parte do vídeo ele pede, tem alguma coisa para comer? E aí o robô, obviamente, a única coisa, e olha, eu quero que vocês entendam a dificuldade. Primeiro que o robô ele tem que entender, eu tenho uma LLM, né, uma IA ali dentro, rodando o ChatGPT, então ele percebeu o ambiente, retirou todas as informações do ambiente que ele tinha. Então, obviamente, que ele chegou nessa obtenção, ele tem que entender que isso aqui é um prato, isso aqui é um escorredor, um copo, tinha um outro prato aqui com uma maçã em cima, e o cara pediu, tem alguma coisa para comer? E ele tem que entender que ali só tem alguma coisa para comer. Eu não vou dar um prato para o cara comer, não vou dar um copo, tem uma maçã. E aí ele tem que fazer todo o planejamento de pegar a maçã e ofertar para o cara. Ou, na realidade, ele nem ofertou, ele só largou na mão da pessoa. Obviamente que esse rapaz aqui não fala que ele colocou a mão num lugar específico, que ele programou previamente. Tá? Mas, se eu botar a mão aqui, o robô tem que entregar, entender que ele tem que colocar lá. Então, ele passa por toda uma tarefa e ele fez isso em alguns segundos. Uma tarefa extremamente difícil de computação, que a gente faz desde criança, certo? Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table.
Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Bom, nessa ideia, né, do que a gente requer, por que esse cara aqui está sendo desenvolvido? É só para fazer uma apresentação? Não. Esse tipo de robô, a gente está no meio de uma corrida mundial em algumas empresas para que seja a primeira empresa que entregue um robô humanoide para colocar na indústria. Tá? A gente tem várias empresas correndo atrás disso e não somente um robô que eu possa programar e colocar lá. Eu quero um robô que faça coisas multitarefas. Não, por favor, figure, pega lá uma maçã para mim, ele vai ter que achar a maçã primeiro, entra numa gaveta, só que ele imagina que está e entrega. Não quero dizer, não, está lá na gaveta, você vai primeiro botar o pé direito, depois o esquerdo, achei até lá, depois vai. Não precisa. Tá? Então, isso requer nossos engenheiros que desenvolvam esse tipo de tecnologia e, obviamente, que tem aqui a gente está falando sobre multidisciplinar. A gente tem toda a parte mecânica, toda a parte eletrônica, obviamente. Tem toda a parte de computação, tanto na parte de software aqui dentro, de tempo real, que requer mais coisas, tá? Quanto a parte de IA, que faz essa capacidade da gente dele. Enquanto você junta o lixo, me explique o que você fez, por que você me deu uma maçã. Então você tem além de uma capacidade de entregar, ele tem que ter a cognição de dizer, eu peguei a maçã porque era a única coisa, né? Então ele tem que explicar por que ele fez alguma coisa. E inclusive avaliar se ele fez bem ou mal as tarefas. Então, ao final ali, ele avalia, acho que eu fui bem, porque você pediu para comer, eu te dei uma maçã, você pediu para limpar o lixo, eu limpei o lixo, e guardei as coisas no lugar certo. Então, isso, né, é o que a gente está passando, é isso o que a nossa robótica hoje está requerendo no mundo, nessa corrida. Vocês estão no meio de uma corrida, vocês estão vivendo hoje uma corrida. Claro, obviamente que a utilização do robô hoje é industrial, existem outras questões para que utilizar esse tipo de robô. Esse robô que vocês veem aqui, vocês podem ver, acham na internet com uma metralhadora nas costas. Tá? Então, cada empresa utiliza de formas diferentes. Inclusive, as empresas de robótica falam assim, se você quiser comprar o meu robô, você vai ter que assinar um contrato de que você não vai usar para outra coisa, além de soluções que tragam uma evolução humana. Né? Então, não vai machucar o humano. Então, é isso que a gente tem, que eu já tinha esquecido. Tá? Dentro da UDESC, a gente tenta, né, a nossa iniciativa é trazer e gerar alunos que trabalhem em cima disso, trabalhem em cima de robótica. Eu não coloquei nos slides aqui, né? Mas mais em termos de fala, porque eu queria que você sucinto mesmo. A gente tem um aluno egresso, né, aqui da engenharia elétrica, foi meu colega de doutorado, eu fiz o pós-doc com ele no mesmo lugar que agora, na Itália, que desenvolve um quadrúpede hidráulico que pesa 100 quilos, que não compete com esse cara aqui, tá? Compete com os caras maiores que ele. E é egresso daqui. E é um dos principais desenvolvedores do robô. Tá? A gente tem um outro aluno que foi para a Alemanha agora, que trabalhou nessa Instituto Italiano de Tecnologia, está na Alemanha trabalhando em IA. Tá? A gente tem um grupo aqui de alunos também que está estudando para trabalhar em cima disso. Para que a gente forme pessoas que consigam trabalhar e consigam tanto trabalhar no Brasil, quanto trabalhar fora do Brasil. As oportunidades ainda estão fora, tá? Mas desenvolver coisas que consigam
né, competir de alguma forma, obviamente não com aquele robô que vocês viram ali, mas como a gente tem alguma... Nesse sentido, o Desk tem investido nisso. A gente tem agora o novo MOB, né, Laboratório de Automação de Sistemas de Robótica Móvel, que acabou adquirindo alguns robôs de diferentes níveis, tá? Robôs móveis, não é um aspirador, tá? Robôs de 4 patas e robôs de interação humano-máquina para trabalhar em todas as abstrações, desde a parte de controle de motores. A gente desenvolve, a gente tem hoje alunos desenvolvendo até o motor, tá? Motores, porque é um pouquinho diferente. O que a gente tem hoje de motor é motor rápido, a gente tem para linha branca. O que a gente quer é motor lento, para controle de projeção, controle de torque, tá? Motor mais lento, possa ser rápido também, mas a gente trabalha em uma velocidade, né? Precisa fazer esse movimento, mas de forma rápida, esse movimento, nesse sentido, mas com um torque controlado. Então, um motor um pouquinho diferente, um motor brushless um pouco diferente do que a gente usa, por exemplo, em drone, a gente usa na linha branca, é um motor um pouquinho diferente. Então, isso a gente trabalha nessa otimização, controle de motores, controle de navegação, até a parte de interação com a máquina. Bom, como eu falei para vocês, eu queria ser mais sucinto. Isso aqui é dentro do MOV, que acontece dentro da UDESC de Joinville, e eu quero agradecer a oportunidade que o CSJ me deu, e dizer que a gente está dentro dessa área, dentro da robótica, justamente tentando surfar as coisas dentro um pouquinho das coisas que estão trabalhando em cima disso. Obrigado. Aqui. Douglas, muito obrigado. Precisaríamos de mais um dia aí para conversar contigo sobre isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? 2 candidatos. Só o primeiro. Oi, Douglas, sensacional. A dúvida que eu tenho é mais curiosidade mercadológica, né? Assim, nós sabemos que muitos talentos são, vamos dizer, exportados por uma questão de a indústria nacional, né? Ela, de repente, não ter espaço, ou de repente não ter uma tecnologia, ou não ter uma aplicabilidade. Então, um pouco diferente do que nós percebemos fora, onde sai muita coisa da academia e vai para o mercado. Então, o que nós vemos de tecnologia, e o Brasil tem uma tecnologia e tem capacidade. Como mudou esse cenário, ou ainda é muito restrito? Não, ótima pergunta. O que eu posso dizer, assim, das minhas experiências, tá, é que, primeiro, o profissional brasileiro, ele é uma mosca branca, uma joia, porque, por exemplo, a gente faz engenharia em 5 anos. Certo? O engenheiro que sai daqui, ele conhece não só engenharia elétrica, ele sabe um monte de coisa sobre a mecânica, ele tem a oportunidade e tempo para desenvolver a sua parte de pesquisa, de ensino, de extensão, e aí a gente tem várias oportunidades aqui, por exemplo, em 5 anos ele sai com uma bagagem muito boa. Os alunos que eu tive contato fora, eles saem na engenharia eletricista, beleza, vamos fazer essa placa aqui. Não, placa eu não sei. Eu sei como fazer o cálculo da placa, mas eu não sei fazer a placa. Mas vamos mexer em algumas outras coisas. Não, mas parte prática aí não. Mas aplica isso aqui na parte de mecânica? Não tem. Tá? Então o aluno, quem sai daqui, né, do Brasil, por causa dessa carga um pouco maior, essa possibilidade de sair muito melhor. Tá? Com relação à tecnologia, por que a gente não tem? Simplesmente é por causa de investimentos, e eu acho que a indústria brasileira realmente ela não tem não é que ela não tem a vontade, a gente não tem mercado, então não vou investir em alguma coisa que vai me quebrar amanhã. A maioria das empresas de robótica que saíram, elas são, a gente tem aqui um exemplo de não lembro o nome, de uma startup que foi desenvolver agora carros autônomos, e ela estava com uma pré-venda de 1 milhão de vans elétricas, e ela fechou.
simplesmente porque ela não conseguia desenvolver mais tecnologia. Ela vendeu a tecnologia para outras. Então, é um mercado difícil, obviamente, mas a gente tem muito mais capacidade de aplicação lá fora e, obviamente, de acesso. A gente tem, no ano 2000, Rodney Brooks falou que ele é um professor do MIT. Ele desenvolveu o primeiro, não o primeiro, o segundo. O primeiro foi da Dyson, desses robôs. Ele era dono da iRobot, que é o Rumba, né, o dono o robô Rumba. Não era o primeiro desenvolvido, mas o que mais vendeu. E ele disse para ele, em 2022, cada casa americana vai ter um robô para limpar e eu quero fornecer esses robôs. E ele fez isso. Ele vendeu a empresa hoje em dia. Hoje a empresa quem é dono são empresas grandes. Ele não conseguiu manter, mas esse cara foi um visionário. Ele teve pessoas mas isso saiu dentro da academia. E eu acho que esse é o ponto da academia. A academia ela tem que trazer coisas que, obviamente, não são viáveis hoje para a indústria. Então a gente tem que transformar isso. Se eu for construir um robô desses hoje, eu já caio no problema do motor. Não tem fabricante brasileiro. Esse tipo de motor não tem. Sai da onde? Sai da China, que os caras fazem de qualquer jeito, né? Tu faz um produto hoje, eles já fazem no secundário, mas sai de fora. Então, não tem motor, não tem como fazer, entendeu? Então, se a gente faz, muitas empresas hoje hoje tem muita empresa brasileira fazendo robô com rodas. Mas eu digo que a maioria dos motores, powertrain deles, em elétricos, traz de fora. E qual o custo de um motor, simplesmente? R$30.000. Por causa da importação, do preço. Então, essa é a dificuldade. Mas a partir do momento que a gente, obviamente, investe dentro da academia, a gente tem essa possibilidade de ter a tecnologia brasileira. Exatamente. E aí entra naquele problema, né? Então, eu tenho um cara fazendo um robô daqueles ali que vocês viram, e ele precisa contratar um cara. Aí tem um cara que publicou um monte de coisa numa área lá, que se submete lá, obviamente que lá vai receber em euro, dólar, coisa parecida, não vai. Então a gente perde o cérebro. Como jogador. Show, obrigado. Segunda pergunta, engenheiro Jurandir. Douglas, parabéns. Na verdade, essa questão de que no país não tem, eu realmente digo que é uma questão de persistência. Tem que ter a paciência nipônica. Não dá para simplesmente jogar a toalha. Grandes indústrias aqui no Brasil, claro, independente do que você vai denominar de robô. Tem um campo muito grande de aplicação, mas a aplicação na indústria é crescente e vai ser crescente. A robotização veio para ficar nas suas mais variadas formas. Então eu vejo como realmente a academia tem que persistir em cima disso, procurar empresa. Vocês sabem que a Tupi, que foi apresentada há pouco, tem uma quantidade muito grande de robôs industriais, evidentemente, mas tem trabalhos que com certeza ela gostaria de fazer com robô, e isso só pode ser conseguido através de pesquisa, através realmente de quem conhece, através da universidade e assim por diante. Então, eu gostaria de ser motivador para dar andamento a esse processo, né? E eu faço mais curiosidade. Quando o robô lá, que foi perguntado para ele o que ele fez antes e tudo mais, está programado isso, evidentemente. Eu não sei como dizer. Por quê? Esse vídeo saiu há 12 dias atrás. Eles não mostram qual é a evolução de aprendizado. A princípio, o que eles defendem é que não foi programado. Tá. Como ele aprende? Depois eu respondo a outra pergunta também. Como ele aprende? Ele tem ele tem um ambiente virtual e ele vai aprendendo
por tentativa e erro. Como a gente faz com primazia desde criança. Né? A gente vai lá, tenta abrir uma gaveta, o pai vai lá e coloca o negócio para não abrir. Você vai lá, abre o negócio que não era para abrir, então a gente vai fazendo por tentativa e erro, caindo, levantando. Só que ele não faz na vida real, ele faz no simulador. Muito mais rápido do que a gente faz 1 milhão de tentativas em 1 segundo. Então ele faz essa aprendizagem internamente. A outra questão é a seguinte, cada robô que tem no mundo, na verdade, ajuda numa direção. E são tecnologias diferentes. Estão guerreando em cima deles. Exatamente. Estão se guerreando. A universidade tem procurado esses fornecedores a nível internacional? Internacional? A gente tem, o que a gente tem hoje é essas aqui na UDESC, tá? Isso faz parte do que eu queria te responder também antes. A gente tem feito convênios. Então, a gente tem, no meu caso, uso de alguns contatos pessoais que durante a minha vida acadêmica acabei fazendo, de eventos ou até pessoas que são amigas, e a gente falou, a gente trabalha na mesma coisa. A gente tem pessoas aqui no Brasil, a gente consegue desenvolver, então o que a gente consegue é fazer essa interação. Hoje, a gente tem uma interação, esse laboratório, a gente tem uma interação com o Instituto Italiano de Tecnologia, que desenvolve o HiQ, eu trouxe o vídeo do HiQ, que é um robô hidráulico, um robô quadrúpede com alta capacidade, para ambientes mesmo inóspitos, e a gente desenvolve, junto com eles, plataforma de software de tempo real, com requisitos de tempo real, e distribuir, certo? Então, toda a parte de software foi parte do meu doutorado, do meu pós-doutorado, e que a gente desenvolve em conjunto. Então, tem desenvolvedores lá e desenvolvedores aqui. A gente faz essa interação. Então, isso é tecnologia brasileira e italiana. Isso é exclusivo? Hoje é exclusivo. Não, mas eu digo com relação a contato com outros fabricantes. Sim. Porque por que os outros fabricantes? Daí entra naquela coisa que eu queria te responder. Por que eu não vou lá na Tupi e falo assim, vamos desenvolver? Porque o meu background é de robótica móvel, de robôs com rodas. Isso é meu doutorado, isso são minhas publicações. Então, se eu chegar lá e falar assim, eu sou um bom professor aqui, magrinho, queria ver um negócio aí. Eu não tenho um background, por dizer assim, eu quero trabalhar com robótica de manipuladores, com você. Mas quem é você? Quem é você? Então, a gente tem eu não consigo chegar numa empresa lá fora e dizer assim, vamos trabalhar aqui com a gente. Mas o que você já fez nesse curso? Então, essa é sempre a primeira pergunta que se faz, inclusive na área acadêmica. Então, essa é a maior dificuldade. Então, se você não tem, daí a gente entra naquele negócio. O que vem antes? O ovo ou a galinha? Primeiro vem o robô para eu fazer a pesquisa, ou eu tenho que pesquisar antes para depois ter o robô? Então, essa é a maior dificuldade que a gente até de pedir fomento. Porque aqui, quando a gente faz um fomento governamental, a gente tem que provar que a gente tem um background na área. Então, se você não tem pesquisa, ou não tem convênios, não tem como você provar que você consegue desenvolver uma pesquisa em cima disso. É um pouco de cuidado, não é? Eu não estou reclamando. Eu acho que no mundo onde é difícil mesmo de fazer fomento, a gente tem que forçar, tem que testar, tem que mandar, perguntar, e essa é a maior dificuldade. Fica no fim da Tupi, porque primeiro eu conheci alguns projetos da Tupi, o professor Bosso, por exemplo, a Tupi, há 20 anos atrás, mais até fazia já projetos com robôs manipuladores e visão computacional. Isso eu já tinha mas nunca, como eu sou cambichino, nunca cheguei aí na Tupi para ver, então eu nunca fui visitar. E outra, duas colocações. Outra, a gente sempre que falou em robô, pensava no Japão. Agora, sua opinião em relação ao Japão e à robotização? O robô o robô humanoide, da Honda, né? Não esqueci o nome do robô, que eles simplesmente agora saíram da jogada, porque o robô era um outro tipo de ideia de desenvolvimento. Esses robôs aqui são muito mais rápidos, potentes do que quase veio no nome da Honda, né? Saiu. Eles são os principais desenvolvedores junto com fornecedores Kawasaki,
Yaskawa Motoman, Kawasaki, o Léo aqui, que é um dos caras que mais trabalhou com isso aqui, acho que trabalhou na Tupi também, né, Léo? É um dos defensores da Mitsubishi, um dos maiores fabricantes também de isso, exatamente chinês. Mas eles estão um pouco aquém no desenvolvimento de humanoides. Na realidade, agora, quem está mais em voga no Oriente é a China, com justamente aquele fabricante, do Unitree. Eles fizeram agora o primeiro robô que consegue fazer um mortal de costas totalmente elétrico, não é hidráulico. Então, na semana passada. Ok, novamente parabéns. Mas insista na Tupi que tudo vai ser dificuldade. Tá, beleza. Ficou para vocês, hein? Eu acho que realmente tem uma oportunidade de fazer trabalho conjunto. Perfeito. Obrigado, Jurandir. Mais sim, exatamente. últimas questões? Cine. Eu só gostaria de realmente agradecer e parabenizar, achei encantadora essa apresentação. Eu tinha uma dúvida que você acabou de me esclarecer, quer dizer, se os motores são hidráulicos ou elétricos? Elétricos. Aqui são elétricos. Elétricos, mas se usa muito hidráulico também? Em alguns, assim, vocês já viram o Atlas, que é da Boston Dynamics, que a hidráulica é um pouco difícil, suja, né? Sim. E aí a gente tem a Boston Dynamics, que é uma empresa, a IHMC, que é americana, as duas são americanas. A Boston Dynamics foi comprada pela Google, agora ela é da, esqueci o nome, empresa de carro, e trabalha com hidráulica, e o DLS no IIT trabalha com robô hidráulico. Bom, de qualquer forma, eu fico satisfeitíssimo em saber que a gente está acompanhando o estado da arte, mas fico feliz e ainda não estar numa sociedade que precisa disso. Eu não sei se eu vou querer estar numa sociedade que precisa disso, mas parabéns pelo seu trabalho. Essa é outra questão. Muito obrigado, muito obrigado. Essa é outra questão também, da utilização, né? Bom, obrigado, Douglas, né, por ter aceitado o convite de falar um pouco sobre essa área de robótica. Eu gostaria de rapidamente dizer que aqui na UDESC Joinville a nossa grande missão é a formação de pessoal, né, na área de engenharia, na área de tecnologia. E nessa área em particular nós temos um grupo de alunos, né, que é o GER, que é o Grupo de Robótica Móvel, que vai para as escolas, né, com kits da Lego, né, de robôs, com robôs desenvolvidos aqui mesmo na UDESC, dar aula de robótica, despertar o interesse pela tecnologia, pela programação, pela computação, e também, obviamente, o grupo, né, de pesquisa que o Douglas coordena, né, o nosso papel é buscar gerar, né, conhecimento, enfim, buscar o estado da arte, mas nessa área como todas, né, é necessário que hajam, né, empresas interessadas, hajam investimentos, e o nosso grande papel tem sido exatamente o da formação, né? E aí, aproveitar que tem também aqui alguns alunos, né, e de fato o encorajamento feito aqui pelo Jurandir, né, acho que todas as áreas têm muitas oportunidades, né? Eu lembro que recentemente estava ali no Shopping Garden, não sei se ainda está, um quiosquezinho que serve sorvete com um braço robótico, né? Talvez aplicações mais complexas a gente não tenha mercado, né, mas é importante que os nossos alunos, enfim, que outras pessoas também possam, mesmo aqueles conhecimentos que às vezes são simples, são básicos, mas quando aplicado, né, ele pode desenvolver um novo produto, uma nova demanda, né? E aí, enfim, fazer com que alguma empresa ou outras empresas, né, comecem a atuar nessa área, né? E aí eu tenho certeza que quando o Pulcini vai lá no shopping, ele não vai ter medo de receber um sorvete na mão de na verdade não é da mão, né? Ele põe uma bandejinha, né? Enfim, mas Douglas, muito obrigado aí pela tua apresentação. Obrigado. Só uma coisinha, só para dizer aqui que ele não é autônomo, tá? Eu tenho um pessoal mexendo nele lá em cima. Então daí eu caso para ele sentar ou para deitar, o pessoal manda lá.
Ele tem uma opção de propriamente IA, mas ele tem que conectar na internet. Obviamente ele não tem capacidade interna de tratamento, mas ele faz essas brincadeiras. Legal. Temos um problema, que nós temos que entregar agora o diploma, mas só tem um diploma. Sim. Faltou aí? Pode entregar para ele. Faltou a gente. Pega aí no colo. Então, é o Unifrei. É o O Descão. nome dele? Descão. Descão. Ah, o Descão. Tem tudo a ver. Bom, eu queria chamar o nosso diretor, engenheiro mecânico Romero, por favor, para fazer a entrega do seu certificado do palestrante. Luiz, faz a foto para nós aqui, por favor. Obrigado.